necessário, nem mesmo é necessário que o paciente saiba a hora do tratamento. Tudo quanto ele necessita fazer é abrir sua mente receptiva ao trato que lhe dás durante o dia, isto é, deve expressar sua quiescência e assim tirar a resistência de sua vontade que, de outra forma, devia ser vencida. O curador que deseja fazer tratamento de ausentes deve estudar cuidadosamente as porções desta obra relativas à indução telementativa, as correntes, as formas de pensamento, etc. Lembrai-vos que todas as obras da cura mental se fazem pelas linhas da indução mentativa como a obra de todas as formas de influência mentativa. Só há uma grande lei que fundamenta todas essas formas de manifestação e, se compreenderdes o princípio fundamental, chegareis a reproduzir algumas ou todas as formas de manifestação dela. A instrução concernente à cura mental não se limita só a este capítulo. Deve adquirir-se de um estudo de todos os capítulos, pelas razões já expendidas. Esforçai-vos por adquirir um conhecimento claro dos princípios fundamentais e não precisareis de entrar nas minuciosidades da operação e manifestação. Agora, uma palavra acerca da autocura. Não há diferença entre a cura própria e cura de outrem. Há um bom método, simples e eficaz. Tudo o que vos é necessário é imaginar-vos como um paciente que entre a ser por vós tratado. Suponde que vosso nome é John Smith, e desejais tratar-vos pelas linhas do tratamento geral. Tudo o que tendes a fazer é deixar a mente central vossa parte, ou ao tratamento do corpo de John Smith. Falai a John Smith como se fosse um indivíduo inteiramente separado. Diz-lhe o que ele deve fazer, o que deve saber e o que o esperais dele. Dai-lhe as mesmas sugestões que daríeis a outro paciente. Conversai com ele e diz-lhe o que pretendeis fazer-lhe o que ele conseguiu fazer para si. Aplicai-lhe o tratamento quieto como faríeis a outrem. Diz-lhe mesmo a Deus tratai-o sempre como a outro paciente. Notareis, com surpresa, quão eficaz é este plano. Este método é original, isto é, meu próprio, não tenho notícia de outro igual. Há uma razão psicológica, oculta, boa e forte para este plano de tratamento próprio, a qual não preciso expor aqui. A principal coisa é, a vontade faz a operação. Tentário. O método ordinário do próprio tratamento é dizer, estou bem e dar a si mesmo as sugestões. Julgo que meu próprio plano oferece resultados melhores, mas podeis experimentar ambos. Tomai vós mesmo a decisão que quiserdes. Tratemos, agora, dos métodos de cura mental pelo tratamento local. São estes tão simples, que receio possam cair em vosso desagrado. Mas não vos iludais, caros amigos, a simplicidade representa anos de rudes trabalhos nas linhas de experimentação e é realmente a condensação de muitos métodos complicados e técnicos. Em outros termos, e a essência da coisa. Fora bom que obtiver esta informação pelos meios que julgais fáceis, mas não pude. Tive que empregar esforços para obter, relacionando-me com outros experimentadores e investigadores. A teoria fundamental deste trabalho na cura mental é 1. Que a mente em todas as células, grupos de células, órgãos e partes do corpo, é 2. Que a energia mentativa mentalmente é negativa para a energia da mente central do indivíduo, e, por consequência, aquela se sujeita à positividade desta, quando propriamente aplicada. Esta é toda a história em termos simples. Vejamos se podeis compreender sua importância. O princípio acima do tratamento local é também empregado no tratamento geral, porque a mente central do paciente se agita dentro da atividade e positividade induzidas pela sugestão ou correntes mentativas do curador ou em todas juntamente. A mente central do paciente, assim agitada pela indução, age inconscientemente sobre a mente nas células, órgãos, etc., e a cura se realiza. Vedes o que eu quero significar? Bem, então no tratamento local, o curador, em vez de empregar esforços vãos, dirige diretamente sua energia mentativamente nas células e os mesmos órgãos. Assim, vedes que o processo é o mesmo, a mesma aplicação da mente central positiva sobre a mente negativa das células, órgãos e partes. Como podemos, pois, tratar, deste modo, as células e os órgãos de outra pessoa? O processo, uma vez compreendido, é muito simples. Precisais antes de tratar o órgão ou parte afetada e dar-lhe sugestões de tratamento mental como já o fizestes ao paciente pessoal. Em suma,
Quanto mais souberdes considerar as células ou órgãos como personalidades ou entidades reais, êxitos mais felizes colhereis nesta forma de tratamento. Não é isto um jogo ou superstição. Acha-se baseado sobre princípios psicológicos e tem suas razões em leis ocultas bem definidas. A mente no órgão e na célula, mente que procurais alcançar. O modo de alcançar a mente nas células, grupos de células, gânglios, órgãos, nervos, etc., do corpo, é dirigir-vos diretamente a ela, como a uma pessoa. Deveis julgar da mente nas partes afetadas como de uma pessoa que se comporta mal. Deveis objetar, arguir, censurar, ordenar ou forçar a pessoa que reside no órgão como fareis com diferentes indivíduos. Umas vezes a carícia é melhor que a censura, outras vezes o método de forçar surte melhor efeito, como veremos. Podeis falar alto à mente do órgão ou, pelo contrário, e este é o melhor modo de tratar a outros, podeis conversar com ela mentalmente. Dizer-lhe o que esperais dela, o que entendeis fazer, o que é bem que façam, etc. E ele obedecerá. Conheço uma senhora, que é uma excelente curadora por este método, e que obteve de mim mesmo os princípios desta forma particular de cura. Diz ela que seguiu meu plano, acima referido, com exceção que, como lhe parece, os órgãos, nervos e partes, se assemelham a crianças desobedientes que derem, de um modo ou de outro, ser governados. E assim ela procede com eles como se fosse uma feliz mestra à escola. Inclino-me a crer que ela tem razão e deu um melhor impulso à minha ideia original. De fato, estas mentes de células ou mentes de órgãos parecem-se com as mentes de crianças acanhadas e, as mais das vezes, sem razão nenhuma, ficam obstinadas. Contudo, se são alcançadas por um pensamento firme e benigno, lhe obedecem e se emendam. Bom será fazer uso das mãos no princípio desta forma de tratamento, dando palmadinhas na parte do corpo diretamente sobre o órgão. Parece ter isto o efeito de despertar a atenção da mente do órgão, de modo que se torne mais receptiva. Estas palmadinhas são semelhantes àquelas que se dão no ombro de um homem na rua, a quem desejais falar. Em tais casos, será bem que elas sejam acompanhadas de uma ordem mental: olá, ouvi-me. As mãos do curador podem também ser passadas sobre o corpo, dando ele, ao mesmo tempo, uma ordem mental. De start servirão elas para dar uma sugestão mental adicional, quando propriamente usadas. Um modo simples de dar este tratamento é despertar a atenção da mente do órgão ou parte, como acima se disse, e depois fazer uma leitura mental, chamando-o pelo nome, por exemplo, olá, estômago. Ou agora, tu, ó fígado, etc. Não zombeis deste conselho. Tentai fazê-lo e deixareis de rir. Assim, pois, continuai, falai à mente do órgão, como se ela fosse uma pessoa, uma criança, por exemplo. Vereis quão depressa a mente do órgão responderá às vossas palavras e agirá debaixo de vossas sugestões ou ordens. Segui as leis da sugestão, dando este tratamento às mentes dos órgãos, isto é, lembrai-vos das fases sugestivas de repetição, ordem ou comando de autoridade, etc. Não receieis nada, procurai dar à mente do órgão uma parte de vossa mente, e a mente do órgão obedecer-vos-á. Quando, há uns anos atrás, vivia em Chicago o Dr. Paul Ehrlich, um dos mais afamados curadores mentais, informou-me que o resultado de sua prática lhe ensinou que havia uma grande diferença na inteligência da mente e dos vários órgãos. Por exemplo, ele cria que o coração era muito inteligente e bastante dócil às sugestões brandas, suaves, acariciadoras e às ordens e conselhos da mesma natureza, enquanto, por outra parte, o fígado era a mente mais inflexível, teimosa e obstinada do órgão, a qual só podia ser governada pelas sugestões mais fortes e positivas. Fiz minhas investigações neste sentido e fiquei plenamente convencido de que, a esse respeito, a teoria do Dr. Paul é verdadeira. Achei que o coração é dócil e obediente, como ele disse, e que a mais leve palavra lhe atrai toda a atenção. Achei o fígado teimoso e obstinado, algo parecido com um burro pesado e cabeçudo em seu caminho. Não obedece a não ser a métodos de insistência e de muita força. Achei o fígado preguiçoso e sonolento e que não se põe em condição receptiva senão por meio de muito esforço. O estômago achei-o bastante inteligente, particularmente se ele não foi embrutecido pelo recheio,
responde com prontidão ao tratamento. Uma coisa peculiar ao estômago é que ele parece gostar da adulação e do afago. Diz ele que ele é um bom estômago e que faz bem a sua parte. Quanto mais confiardes na sua boa função, mais ele corresponderá ao vosso elogio e louvor. Os nervos respondem prontamente a esta forma de tratamento, quando são acariciados. A circulação do sangue pode ser aumentada em certas partes ou, pelo contrário, diminuída. Deste modo, o sangue pode correr por todo o corpo, gerando-lhe um agradável calor, ou ser tirado de uma cabeça doente ou rosto febricitante. Os intestinos respondem prontamente a um tratamento benigno, firme quando se lhes pede que funcionem regularmente. Fareis bem se lhes designardes um tempo certo, no qual, esperais, hão de estabelecer um hábito regular. Em tais casos, ficais certo que hão de ser pontuais e lhes haveis de dar os parabéns. Os órgãos peculiares das mulheres respondem prontamente a esta forma de tratamento. A menstruação regular foi, muitas vezes, estabelecida pelo tratamento das partes feito desta maneira antes de um mês e diariamente até um período regular. Neste caso, será bem que se fixe uma data certa. As sugestões de ficai agora firme e forte, foram eficazes em muitos casos de moléstias uterinas. Uma profusa menstruação obedece à ordem de devagar agora regular, não a fluir tão livremente, etc. Não há formas fixas de tratamento desta ordem. O essencial é conhecerdes o que quereis que se faça e ordenardes a mente do órgão que a faça, usando com elas das mesmas palavras de que usaríeis se falasseis a uma pessoa em lugar do órgão. Com uma ligeira prática, adquirireis arte. Aqueles que trataram um grande número de pessoas deste modo, disseram-me que a mente dos órgãos e partes parece reconhecer instintivamente o poder do curador sobre ela. Assim como um cavalo ou um cão reconhece os homens acostumados a domar os animais da sua espécie, assim as mentes dos órgãos reconhecem instintivamente o seu senhor naquele que aprendeu a arte da cura mental conforme tenho explicado. Lembrai-vos sempre que sois a mente que fala a mente, não a matéria morta. A mente em todas as células, nervos, órgãos e partes do corpo, como em tudo, esta mente ouve a mente central e obedece-lhe. Porque vossa mente central é positiva e o órgão é negativo para vós. Levai convosco esta ideia quando fordes fazer os vossos tratamentos, e tentai visualizar a mente nos órgãos, etc., como claramente se pode dizer, pois se assim fizerdes, por-vos-eis em relação melhor convosco e podereis levá-lo a melhor vantagem. Lembrai-vos que a virtude não assenta no simples dom das palavras que por acaso alcancem o órgão ou células. Estas não entendem as palavras como palavras, mas entendem o significado atrás das palavras. Reconhecem o estado mental de que a palavra é o símbolo externo. É, porém, muito difícil para vós o pensamento ou a expressão clara do sentimento, se não fizerdes uso das palavras. Assim, usai, por todo os meios, a das palavras como se todas as mentes dos órgãos entendessem a significação real delas. Se assim fizerdes, conseguireis gravar nelas a significação da palavra e induzir-lhes, para a cura, as condições necessárias do estado mental. O tratamento local, conquanto seja especialmente adaptado à cura pessoal, contudo pode também ser usado com grande vantagem, quando combinado com uma regular forma geral de cura de ausentes. Isto é, depois de dardes o tratamento geral de ausentes, continuai a pôr-vos em relação com o órgão da mente no paciente e então falai-lhe como faríeis, se o paciente estivesse presente. A visualização habilitar-vos a fazer isto de modo efetivo. De muitas curas admiráveis ouvi que foram efetuadas pelo uso desta forma de tratamento local na cura de ausentes em conexão com o tratamento geral. No caso da autocura, este tratamento local age com força admirável. Uma pessoa pode, sem dúvida, falar às suas próprias células e órgãos como as células e órgãos de outra pessoa e o efeito é o mesmo, se ele o consegue. Isto abre um campo admirável à cura própria. Os métodos e práticas do tratamento local são precisamente similares aos de tratar a outros. Conheço pessoalmente uma senhora que aprendeu a tornar seu corpo perfeitamente obediente à sua vontade. Se o seu corpo parece cansado ou desanimado ou ainda se não tem frescura e beleza, ela fala-lhe e diz-lhe o quanto pensa dela e o quanto aprecia o que ele faz por ela, etc., e, ao mesmo tempo,
dá-lhe coragem para que ele manifeste atividade e interesse, etc. O resultado é que, no dia seguinte, depois do tratamento, ela acha que todas as suas sugestões foram aceitas e obedecidas pelo corpo e que este parece fresco, ativo e belo, manifestando todas as aparências de mocidade e perfeita saúde. De outras mulheres ouvi também que, pela mesma arte, chegaram a conservar a frescura e o brilho de sua mocidade e perfeita saúde. Conheci homens que, acariciando seus corpos sob rudes trabalhos, obtiveram os melhores resultados. De fato, creio que, nesta forma de tratamento do corpo de um só indivíduo, há não pensadas possibilidades para toda a raça. Contudo, pode esta ideia levar o experimentador a examinar o campo a um certo limite. Não tive tempo de fazer minhas investigações neste sentido, como era de meu agrado. Há um grande campo inexplorado, aqui, e uma fortuna para algumas obras belas dos estudantes deste livro. Agora parece-me ter tocado o fim deste capítulo. Lembrai-vos que, nestas páginas, condensei informações suficientes que daria matéria para 1 ou 2 grossos volumes. Lede-as cuidadosamente e não venhais, pela simplicidade do método, a ignorar as admiráveis possibilidades abertas aos que as praticam. Tive cuidado de não vestir os meus tratamentos e métodos em trajes de fantasia para não atrair nem impressionar as mentes dos fatos e pueris que correm após estas coisas. Não quero seguidores desta sorte. Prefiro a simpática cooperação de meus estudantes que apreciam a virtude nestes métodos simples em aparência. Já disse que os métodos de forma simples de tratamento representam a minha obra e experiência própria e a obra e experiência de outros levadas a cabo depois de muitos anos. São a condensação de muitos sistemas e o resultado de minhas próprias experiências. Contém os métodos efetivos mais simples e puros de cura mental que o mundo conhece hoje. Tomai em consideração as minhas palavras. Elas estão baseadas sobre 8 anos de ativa, cuidadosa e paciente investigação e estudo em circunstâncias, em que poucos são afortunados para serem favorecidos. Digo estas coisas, não para fazer alarde de minha obra, mas para que deis o justo valor ao que está atrás destas simples formas de métodos e tratamentos. Notareis, espero, que para praticardes estes métodos de cura mental, não necessitareis de lhes juntar nada, nem de vos relacionar com alguma nova religião ou semi-religião. Podeis conservar vossa crença predileta e, contudo, operar melhores curas do que aqueles que julgam fazer-se a cura em virtude de alguma teoria fantástica, dogma ou crença. Não há diferença entre o construir-se uma religião em torno da cura mental e o construir-se em torno da homeopatia, alopatia, osteopatia, hidropatia ou outra qualquer coisa idêntica. Não há senão um poder de curar a mente e este é livre e patente a todos. É unido onde infinito aos seus reflexos finitos. É uma força natural, que se opera sob certas leis e acessível a todos. Tomai e fazei uso dela para a cura das nações, mas tratai, primeiro, de vos curar a vós mesmos. Capítulo 27. Arquitetura mental. Arquitetura significa arte ou ciência de edificar ou construir, e arquitetura mental significa arte ou ciência de edificação mental. Por edificação mental significo, sem dúvida, edificação cerebral, porque já vos disse, em um dos capítulos precedentes, que o cérebro é um mecanismo da manifestação pessoal da mente, ou que converte ou transforma o poder mental. Mas, como a palavra mente se usa geralmente como sinônima de cérebro, no caso dos indivíduos, por isso falarei de edificação mental nesta lição, ainda que sempre significo, quando assim me exprimo, da edificação do cérebro. As manifestações diferentes da mente nas várias pessoas com quem nos relacionamos, se reconhecem uma vez como dependentes do caráter, qualidade, condição e grau de seu cérebro material. Compõe-se o cérebro de uma substância peculiar do plasma ou matéria elementar de vida. A palavra plasma deriva da palavra grega que significa um molde ou matriz, e seu aso em conexão com a substância cerebral é peculiarmente apropriado, porque ela se acha nas células do cérebro de que, como se disse, os estados mentais se lançam ou amoldam. Compõe-se o cérebro de um número enorme de pequenas células que são os elementos reais na produção e manifestação do pensamento ou mentação. Estas células cerebrais são em número de 500 milhões a 2.000 milhões, conforme a atividade mental da pessoa.
Há sempre um grande número de células em reserva que ficam sem trabalho em cada cérebro. Faz-se o cálculo que, mesmo no caso do homem mais sábio ou do mais ativo pensador, há sempre vários milhões sem trabalho, postos em reserva. Informa-nos a ciência mais avançada em casos de necessidade. A construção cerebral é o desenvolvimento e aumento de suas células em alguma região particular do cérebro, pois, como provavelmente sabeis, o cérebro contém muitas regiões, sendo cada uma o centro de alguma função particular, qualidade, faculdade ou atividade mental. Pelo desenvolvimento das células cerebrais em alguma região especial, a qualidade, atividade ou faculdade que tem esta região para seu assento, é necessária e grandemente aumentada e tornada mais efetiva e poderosa. Os investigadores que se dedicam à frenologia reconheceram, há muito, o fato que os centros ou regiões cerebrais podem ser desenvolvidos por exercícios próprios, etc., e os livros principais sobre esta ciência dão-nos muitos fatos interessantes a este respeito. Mostraram-nos estes casos que não só o indivíduo pode desenvolver e cultivar certas qualidades da mente ou ainda restringi-las, mas também a forma exterior e tamanho do ósseo frontal manifesta uma mudança correspondente, porque a estrutura ossuda se acomoda muito gradualmente à pressão do número aumentado de células em alguns centros ou regiões particulares do cérebro. É um fato científico plenamente demonstrado que um homem pode mentalmente transportar-se, se ele dedica o mesmo grau de atenção, paciência e atividade ao objeto que ele quisera no caso de um desenvolvimento desejado de alguma parte do corpo físico, algum músculo, por exemplo. Os processos são quase idênticos no caso do músculo e centro do cérebro. Indicam-nos usos, exercícios e práticas de alguns homens que fizeram particulares investigações e experiências. O professor Elmer Gates, de Washington, D.C., um dos homens mais notáveis desta idade, deu ao mundo uma série de experiências consideráveis sobre o desenvolvimento do cérebro feitas em vários animais. Diz-nos ele que suas experiências tiveram por fim levar o cão a desenvolver um sentido particular, o da vista ou do ouvido. Experimentou o seu método em vários animais. Guardou um bom número de animais da mesma idade, sem uso extraordinário da faculdade particular em questão e alguns outros sem a oportunidade de usar de toda esta faculdade. Ao cabo de certo tempo, matou alguns dos animais pertencentes a cada classe e, examinando-lhes o cérebro, descobriu que o número de células cerebrais, nas regiões de seus cérebros nas quais o sentido ou faculdade se manifestou, acusou uma assombrosa diferença no grau do uso e exercício da faculdade particular. Especialmente seus animais educados mostraram um número muito maior de células que o das que foram encontradas em animais da mesma raça e idade. Levou o professor Gates por diante suas experiências em alguns anos, e obteve resultados notáveis. Subiu de ponto a educação que deu a alguns de seus cães, que estes se fizeram capazes de discernir entre os 7 sombras de vermelho e um número igual de sombras verdes. Não tenho tempo de falar aqui, finalmente, dos resultados admiráveis das experiências do professor Gates, mas ele estabeleceu firmemente o fato científico que o cérebro pode aumentar à vontade, se uma pessoa se aplica a este fim com zelo e ardor suficientes. Fiz um número considerável de experiências interessantes, não com cães ou empregando a vivissecção, experiências que me provaram concludentemente que as disposições da natureza inteira, caracteres e faculdades humanas podem ser inteligentemente trocados pelos métodos psicológicos nas linhas da sugestão-autossugestão, acompanhada de certos outros métodos que mencionarei nesta lição. A grande escola do novo pensamento, em suas várias seitas, cultos e associações, fizeram bons trabalhos, ou mais. Seus sistemas de afirmações e negações desenvolveram realmente ou restringiram seus centros cerebrais. As qualidades desejáveis foram aumentadas e desenvolvidas e as não desejáveis, restringidas. Mas o simples uso das afirmações, autossugestões ou mesmo sugestões positivas, fortes, dadas por outrem, forma somente 1/3 da obra necessária para produzir os melhores resultados. É todo ela afirmar sou bravo, sou industrioso, sou ativo, etc. Mas se a obra para aí, resta somente 1/3 feito. Verdade é que estas afirmações e autossugestões estimulam e desenvolvem indubitavelmente as faculdades mentais e centros cerebrais, desempenhando uma parte importante na construção do caráter. Mas,
A fim de que se lhe ganhe vantagem, deve-se-lhes acrescentar a visualização e um certo ato físico das sugestões ou afirmações mentais. Ajuntem-se as palavras à visão e o ato. Lembrai-vos que eu disse em minha lição sobre a sugestão mental, a respeito deste fato, que os estados mentais tomam forma em ação física e o seu reverso que a ação física produz os estados mentais. Este é o caso da ação e reação. Por exemplo, se desejais principiar a sentir cólera, conservar-vos um pouco neste estado, ainda mesmo que afeteis emocionar-vos por experiência, achareis que vosso semblante ficará carrancudo, vossos punhos se cerrarão e vosso queixo baterá de modo selvagem. Conheceis este fato, sem dúvida. Se conservardes, por outra parte, os característicos físicos mencionados acima, por algum tempo, achar-vos-eis verdadeiramente colérico. O mesmo pode-se dizer a respeito dos sentimentos e ações de prazer. Pensai atentamente em alguma coisa agradável e vosso rosto assumirá logo uma expressão de prazer. E, por outra parte, se desempenhardes algum papel, sorrirdes e manifestardes os sinais exteriores de prazer, sentir-vos-eis, em pouco tempo, bem disposto, alegre e feliz. Já vi um sinal com a simples palavra sorriso, escrita em letras garrafais, mudar, em poucos momentos, os estados mentais a muitas pessoas. Recebendo elas a sugestão, puseram-se a falar sobre o sinal que lhe devia mover o riso, e as ações físicas do riso, reagindo em suas mentes, lhes causaram um franco sentimento de alegria. Desafio quem quer que seja a manifestar ações físicas de alguma emoção ou sentimento particular, ardente e ativamente, sem sentir os estados mentais correspondentes, pouco tempo depois. Entrar em uma casa comercial que manifeste sinais exteriores de boa natureza, segurança, confiança própria, etc., ficareis não só bem impressionado, mas impressionareis por sugestão a outros e vós mesmo começareis a sentir a ação que exercestes. Entrar em outra casa que manifeste descuido, desconfiança, receio, etc., não só vossas sugestões passarão a outros, mas ainda sentir-vos-eis cada vez mais aprofundado no estado mental que transmitis a outros. Muitas pessoas conheci que adquiriram, por uma ação sistemática e persistente de sua segunda natureza que tomaram mais forte que a original, um caráter firme, confiado e constante. O exercício desta faculdade feito por estas pessoas desenvolveu-lhes de tal modo as células cerebrais na própria área, que ficaram grandemente admiradas do fato. Outros homens conheço, que, sentindo-se abatidos e desanimados, forçaram um riso e, em pouco tempo, tornaram a ganhar o habitual estado de alegria. Conheço, finalmente, um homem que, por meios idênticos, desperta sentimentos de determinação firme. Esteve este homem em uma posição em que, com frequência, se tornava necessária a manifestação da mais determinada severidade e quase a ostentação colérica da vontade. O homem em questão era de natureza benigna e condescendente e achou quase impossível manifestar as qualidades nas ocasiões mencionadas. Um dia, porém, transportou-se a um estado de tamanha contrariedade por uma exibição mais inconveniente de descuido no ofício, que, remetido novamente ao seu estado tranquilo, conservou todavia o reflexo físico do dito estado mental já experimentado. Antes que esta condição lhe passasse, surgiu-lhe inesperadamente um caso de germina necessidade de exibição da ação firme e determinada atrás mencionada. Dando de face com o homem a quem devia manifestar sua atitude, e notando em si manifestado o grau admirável do desejado estado, conversou com o homem que o primeiro queria. Ninguém ficou mais surpreendido da ocorrência do que o nosso homem todas as vezes que tentou figurar o tal estado, conseguiu-o. Achou ele que, quando manifestava as condições físicas do estado mental e empregava algum esforço para o induzir a si, o dito estado lhe vinha quase automaticamente. Descobriu, acidentalmente, uma lei psicológica estabelecida. Depois disto, sempre fez uso dela. Por isso, todas as vezes que ele queria insinuar-se no dito estado, como dizia, dava uns passos em redor de seu escritório uns tantos minutos antes de pôr os olhos em outro homem, e durante este curto passeio, batia os queixos, fazia carrancas, cerrava os punhos e tornava seu olhar brilhante, etc.,
E isto muito antes que se sentisse no estado apropriado a ver outro homem e de lhe declarar as suas intenções. Agi o plano como por encanto. Não me agrada, contudo, dizer-vos a consequência. O nosso homem de índole calma, tranquila, desenvolveu de tal sorte estas qualidades opostas pela prática, que, em poucos anos, chegou a ser temido por aqueles que tinham ocasião de receber tratamento de suas mãos. Toda sua natureza pareceu trocada e até mesmo seus amigos mais íntimos hesitaram em chamá-la de homem de bom natural e benigno. Ele inverteu o papel, eis tudo. Dessa história podeis construir todo um processo de caráter, se tendes imaginação e ingenuidade suficientes. O caráter é plástico e pode se moldar à vontade, por métodos inteligentes. Mas, para isso, convém algo mais que a força do pensamento. Deve a pessoa aprender a dirigir a parte desejada, até que se torne a segunda natureza. É de estimar que chegueis a conhecer o campo admirável que se abre diante de vós, se levardes em conta as ideias emitidas nestas poucas páginas. Tendes absoluta certeza que vos dei, aqui, o segredo de vos transformardes. Desejaria que pudesseis considerar esta verdade dentro em vós mesmos. Quando penso no que sois e no que chegareis a ser, se reconhecerdes a verdade e a importância do que eu vos disse, parece-me que vos escrevo esta história em tipos garrafais que ledes com a maior facilidade. Julgo que os fatos e princípios acima estabelecidos são por si mesmos evidentes e não precisam do apoio de nenhuma autoridade. Não obstante, citar-vos-ei uma ou duas para reforçar a ideia em vossas mentes. O professor Hayek diz: restringindo a expressão de uma emoção, podemos matar esta. Induzindo uma expressão podemos fazer surgir a emoção associada. Guardai em vossa memória estas palavras, elas são de ouro. Por essa expressão, o professor Hayek significa, sem dúvida, a manifestação ou expressão física, a ação física que surge da emoção. O professor W.M. James se expressa da mesma maneira: recusai, diz ele, exprimir uma paixão e ela morre. Contai até 10 antes de vos encolerizardes e, na ocasião, a cólera parecer-vos-á ridícula. Assobiar para manter a coragem não é mera figura de linguagem. Por outro lado, assentai-vos todos os dias em atitude indolente, suspirai e respondei a tudo com uma voz triste e vossa melancolia prolongar-se-á. Não há preceito de maior valor na educação moral do que este, como conhecem quantos o têm experimentado. Se quisermos vencer tendências emocionais não desejadas, devemos assiduamente, e em primeiro lugar, empregar, calmamente, os movimentos exteriores das disposições contrárias que devemos cultivar. Dai ao vosso rosto e olhar uma expressão serena, e falai em tom alegre, tornando o vosso cumprimento expansivo. Se vosso coração for indiferente, modificar-se-á gradualmente. Não são edificantes estas palavras? Lede-as uma e outra vez e alcançai a significação delas. Se desejais cultivar uma qualidade em que sois deficiente, pensai nela, sonhai com ela, concentrai-vos nela, aspirai diariamente possuí-la, fazei dela uma imagem mental, levai sempre convosco esta imagem visualizada e igualmente se não mais importante é que chegueis a manifestá-la fisicamente, ou que desempenheis a parte dela. Fazei isto cuidadosamente, ardentemente, constantemente, carinhosamente, firmemente. Por outra parte, se desejais reprimir uma qualidade, o melhor meio é cultivar a qualidade oposta, e a qualidade não desejada desaparecerá. Se desejais livrar-vos da escuridão em um quarto, não tendes mais a fazer que abrir as janelas para que a luz do sol entre nele. O professor Gentes falou-vos a mesma coisa na citação que há pouco vos fiz. É esta uma lei psicológica. Se quiserdes matar uma qualidade negativa, cultivai a positiva. Esta é a lei. Não vos esqueçais de fazer a vossa parte. O que se chama autossugestão, ou sugestão própria, é uma das operações mais ativas empregadas na construção da mente. A autossugestão abraça todas as várias formas de afirmações, negações, narrações, etc., empregadas por muitas escolas do novo pensamento e é o princípio fundamental de todas as formas de impressão própria. Impressão própria seria o melhor destes termos, porque descreve exatamente o processo. Imprimimos em nossa mente certas ideias, sugestões, sentimentos e estados mentais.
Há um aspecto dual da mente que faz que nos tornemos aptos a desempenhar duas coisas ao mesmo tempo, a saber. Primeira, a parte do instrutor ou mestre, é. Segunda, a parte do estudante ou discípulo. Podemos encarregar a nossa mente a tarefa de nos acordar a uma hora certa da manhã, ou a de nos lembrar uma certa coisa e ela fará isto. Esta forma de domínio próprio pode ser levada a uma grande extensão. Assim é que uma pessoa pode ordenar à sua mente que colha os dados sobre certos fins do meio de uma coleção heterogênea de conhecimentos. Pedi-lhe que combine a informação em uma forma sistemática, e ela fará este trabalho de modo tal que haveis de ter às mãos o que necessitardes. Faço isto quase inconscientemente, quando escrevo um livro. Os fatos e ilustrações aparecem-me no seu devido tempo e lugar. O campo da impressão própria já teve as suas beiras exploradas. Há uma grande região de mentação à espera de alguns entre vós. Assim, esta autossugestão é um caso de eu digo a mim mesmo, digo-me. E a estranha coisa é que, se quiserdes impressionar a vossa mente, suficientemente, fortemente, com repetição bastante, vereis que ela receberá a vossa impressão e agirá conforme esta. A repetição é uma grande coisa em autossugestão. Lembrai-vos do caso do homem que à força de repetir uma certa mentira, acabou por acreditar em si mesmo. As autossugestões repetidas agem na mesma linha psicológica. Ouvindo uma pessoa uma coisa impressa em sua mente suficientemente muitas vezes, toma como um fato e age em conformidade com a tal coisa. A exposição ou afirmação constante feita por uma pessoa a si mesma, manifesta-se em condições reais. Quantas vezes uma pessoa trocou suas condições mentais e físicas pela autossugestão persistente? Sem dúvida, se alguém combina a imagem mental ao processo da visualização com a autossugestão, obtém seguramente um resultado eficaz. E se, em adição a estas duas coisas desempenha fisicamente a sua parte, alcança resultados 10 vezes mais lisonjeiros. Combinadas, empregadas e praticadas com persistência estas três formas, operam verdadeiras maravilhas. Se alguém, por exemplo, sente receio de se encontrar com certa pessoa, uma timidez anormal ou acanhamento como vulgarmente se diz, a primeira coisa a fazer é abraçar-se com as afirmações ou autossugestões constantes de coragem, depois, visualizar-se como possuidor desta coragem, e, em seguida, reproduzir a aparência física e atitude exterior de um valoroso. Assim desenvolverá, gradualmente, o que quiser. Seu ideal tornar-se-á real, seu sonho, um fato, seus sentimentos, ações, suas ações, sentimentos. Tais regras e exemplos surtirão bons efeitos na produção das qualidades ou característicos pessoais. Tudo cai debaixo da lei. O mesmo princípio agirá em todos os casos. Alcançai o princípio e tereis o segredo de toda coisa. Vou, porém, sugerir-vos, aqui, uma pequena variedade nas linhas da autossugestão, variedade que achei de aplicação admirável nesta classe de casos. A autossugestão ordinária, ou afirmação, entra em ação nestas linhas. A pessoa faz a si mesma a afirmação ou sugestão mais ou menos desta maneira: não tenho receio, nada me causa medo, sou corajoso, sou firme e confiado, etc. Ninguém que tenha algum conhecimento sobre esta matéria pode contestar o fato que um homem, mantendo o pensamento sou forte, se encherá de coragem e manifestará as qualidades que ele diz possuir. É o velho plano da afirmação ou autossugestão há muito experimentado e ensinado, o que, para muitas pessoas, causa não tão excelentes resultados. Aconselho-vos, positivamente, a que sigais este plano de manter o pensamento e fazer as afirmações ou autossugestões na primeira pessoa, quando entrardes em ação. Como remédio, é sobreexcelente. Mas há outro, que não tão velho como este aqui o tendes, acha-se no capítulo precedente, intitulado, Método de cura nesta parte dedicada à cura própria. Eu digo-vos, imaginai-vos como John Smith ou outro nome, isto é, como uma pessoa separada, e então tratai-o como se fosseis o paciente. Bem, este plano aplica-se admiravelmente nos casos de formação de caráter pela autossugestão. Ainda que o eu sou, etc., seja um bom plano como remédio e quando a pessoa se põe em ação, contudo este meu plano mencionado acima produz melhor efeito, quando associado ao tratamento de si próprio nas falhas mentais, fraqueza de caráter,
etc. Experimentai ambos os planos e vereis se tenho ou não razão, mas praticai meu plano um pouco até que adquirais a habilidade, antes de julgardes da matéria. Aqui está como se põe em prática. Suponha-se que desejais cultivar a coragem em lugar do pensamento de receio que muito vos perturbou. Bem, em adição à imagem mental de visualização e a nunca esquecida representação da parte, desejais tentar autossugestão. O velho modo, lembrai-vos, e afirmar a si mesmo, sou corajoso, etc. Agora, o meu novo modo de vos tratar é imaginardes que tratais algum doente da mesma perturbação. Assentai-vos e aplicai um tratamento regular. Imaginai-vos como uma personalidade assentada diante de vós. A mente central dá um tratamento a John Smith. Parte vossa, o indivíduo que trata a personalidade. O indivíduo, que sois vós, diz a personalidade de John Smith. Aqui, John Smith, deveis fortificar-vos e fazer-vos melhor. Sois corajoso, corajoso, corajoso. Digo-vos, sois corajoso, bravo e forte. Sois confiado em vós mesmo. Nada receiais. Estais cheio de força, de poder mental positivo e o manifestais. Vós vos tomais cada vez mais positivo todos os dias. Sois positivo e agora, ouvis-me. Sois positivo neste instante. Sois positivo, corajoso, confiado em vós mesmo e esta confiança toma cada dia em vós maior vulto. Lembrai-vos, sois positivo, 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 valorosos, valoroso, valoroso, etc., etc., etc. Achareis que, por este plano, sereis capaz de dar a John Smith, parte vossa, as mais positivas sugestões e John Smith as receberá com o mesmo efeito como se houvesse aqui duas pessoas em vez de uma. Conforme os ensinos ocultos, há duas pessoas, o indivíduo e a personalidade. Dá-nos este plano uma bela variação aos monótonos eu sou isto e aquilo, métodos estes que causaram aos seus ardentes seguidores do novo pensamento motivos de desgosto. O negócio por atacado de eu sou isto e aquilo cansou a muitas almas boas que desesperavam de um bom resultado. A tais pessoas e a outras digo, tentai o novo plano. Aprendei a vos tratar seriamente e ficareis surpreendidos com o rápido progresso que fizerdes quando comparado este com o velho plano. Não deixeis que ele fuja a isto. Insisti em que lhe a desempenhe. Renovai-lhe as mesmas perguntas acerca disto e martelai-lhe fortemente a paciência. Corpo difira o nosso irmão de cor, ele necessita de vencer tudo. Experimentai, pois, este método com as vossas próprias pessoas e por vossa experiência achareis suas possibilidades admiráveis. Não descanseis até que consigais obter as provas. Obtidas estas em nosso favor, ficareis admirados de não ter dispensado nele antes. Cultivai o sentido da individualidade que desconhece a personalidade como a algo plástico que pode ser mudado ou moldado à vontade por meio desse tratamento. E melhor do que tudo, aprendereis a conhecer que sois o indivíduo e a personalidade é simplesmente algo que vos pertence. Quando alcançardes este estado, tereis em vós as mãos as forças do grande poder mental e chamar-vos-eis com razão positivos de um centro ativo de poder no grande oceano de poder mental. E tudo isso será efetuado por este novo plano de eu digo a mim mesmo, eu digo-me. Não é este tempo digno de aproveitar-se? Então, começai a confiar em vós mesmos, se é que o quereis. Capítulo 28. Da formação de vosso caráter. Surge, agora, a questão, por que devo fortificar o meu caráter? Esta é uma questão que não posso responder, porque a cada um de vós devia eu dar uma resposta diferente, em vista das exigências de cada caso particular a que se subordinaria a resposta. Mas, depois de tudo, todos os que leem estes capítulos fazem uma boa ideia de seus pontos particulares de caráter, fortes ou fracos. Cada qual sabe as qualidades que necessita fortificar e as que necessita restringir. Cada qual conhece suas pequenas tendências nas linhas do caráter ou qualidades pessoais, porque foi forjado esse conhecimento pelo contato com outras pessoas. Se considerais a arquitetura do caráter em vosso próprio caso, aconselho-vos a que façais um exame próprio, com lápis e papel, no qual ireis assentando o grau de desenvolvimento de cada qualidade particular, sem vos mostrardes para com vós mesmos brandos ou severos. Quando tiverdes feito isto,
Sabereis como proceder. Tereis, assim, dado a vós mesmos uma diagnose mental. Com isto, apresento-vos uma lista geral de qualidades, etc. Como um auxílio nesta obra de autoexame, como uma base de arquitetura mental. Peço-vos que, ao fazerdes uso dela, façais a vós mesmos a seguinte pergunta: que grau desta qualidade devo eu possuir? E que respondais a pergunta com inteireza. Abaixo, dou-vos uma lista das faculdades usualmente apresentadas nas obras de frenologia, lista que muito vos auxiliará materialmente no preparo da relação de qualidades vossas. Cada faculdade corresponde a alguma qualidade de caráter possuída por vós e sobre a qual fazeis a pergunta mencionada acima. Sexualidade, idealidade, amizade, jovialidade, amor da vida, sentido de grandeza, apetites físicos, sentido de ordem, circunspecção, memória, firmeza, linguagem, fé, juízo sobre a natureza humana, ingenuidade, amor paterno, imitação, determinação, sensação de forma, tenacidade, sensação da cor, secretividade, sensação de localidade, estima própria, gosto de música, esperança, comparação, simpatia, qualidades domésticas, sublimidade, amor de lugares, observação, qualidades combatentes, sentido de consideração, desejo de possessão, sentido de tempo, amor de celebridade, sentido de números, integridade, originalidade, veneração, conformidade. Cada uma das faculdades ou qualidades mencionadas acima podem ser aumentadas ou diminuídas pela prática dos métodos dados nesta lição. A autossugestão e visualização e a representação da parte. Este método triplo da formação do caráter habilitará qualquer pessoa a sobressair em uma ou mais das ditas qualidades. Lembrai-vos sempre, sem dúvida, que os métodos nomeados servem para estimular o crescimento das células nos centros, áreas e regiões particulares, em que a faculdade ou qualidade se manifesta. A causa imediata do crescimento das células cerebrais é o desejo de se manifestar individualmente, desejo casado com esta lei da natureza, que produz o aumento físico ou crescimento mental de acordo com a necessidade. O desejo mais ardente, avivado ainda pela visualização e autossugestão, estimula os centros cerebrais que manifestam as qualidades desejadas e, fazendo assim, causam a produção mais rápida de novas células e o maior desenvolvimento das existentes. Depois, a representação da parte com suas manifestações físicas, cria uma ordem direta sobre o cérebro por meio de manifestação, e o cérebro responde à ordem aumentando as células adicionais. Há em a natureza uma lei tendente a fornecer ao organismo o que ele necessita para o seu desenvolvimento e necessidade. O cavalo evolveu-se de um animal de pé de 3 dedos em um de um só dedo, em resposta às exigências de seu meio e às necessidades de sua vida. As aves de rapina têm garras e bicos adaptados às suas necessidades e desejos. Os animais ferozes têm grandes dentes, garras e a forma do corpo adaptada aos seus desejos e necessidades, e assim é tudo em a natureza. Lembrai-vos disto, que os animais mudam constantemente quando os lugares em que vivem se alteram, porque a natureza está sempre pronta a fornecer o necessário para seus organismos. Dá-nos a evolução muitas ilustrações deste fato, que sinto não poder mencionar aqui. Se uma parte do corpo entra a ser desacostumadamente empregada, cansa-se e a natureza envia-lhe os seus aumentados socorros de nutrição e desenvolvimento, de maneira que o animal pode achar em tempo conveniente e com facilidade aquilo de que necessita. O mesmo se observa entre as células cerebrais. Pedi à natureza um aumento de poder em certas linhas e ela responderá ao vosso pedido. E o modo de fazer o pedido de novas células cerebrais para a manifestação de certas qualidades a um grau maior é seguir os métodos dados aqui: autossugestão, visualização e representação da parte. Julgo que compreendeis agora não só o como, mas ainda o porquê da matéria. É impossível, no espaço de poucos capítulos, dar uma ilustração minuciosa do desenvolvimento de cada faculdade mental separada. Fora para isto necessário um livro maior. Mas dei-vos os princípios gerais de direções para resolverdes o resto do problema. Apresentar-vos-ei, todavia, instruções especiais para o desenvolvimento das qualidades particulares mais necessárias ao indivíduo dinâmico mencionado nos capítulos que tratam da influência pessoal.
Antes de passar à última fase mencionada neste livro, digo-vos que não só podeis formar o vosso caráter pelos métodos dados, mas ainda os dos outros pelos métodos aplicados nas formas de tratamento sugestivo. Isto é o que acontece particularmente no caso das crianças, cujos caracteres são extremamente plásticos e se prestam prontamente a ser modelados. Não me é necessário tratar aqui minuciosamente deste assunto, porque em meus capítulos sobre sugestão mental e terapêutica mental, bem como na presente lição, dou os princípios de tal tratamento e os métodos aplicáveis ao mesmo. Confio em que prestastes suficiente atenção no que ensinei sobre a compreensão e aplicação desta forma de tratar a outros. Aplicai os mesmos princípios. Em adição a estes, podeis, com vantagem, usar os tratamentos pelas correntes mentativas, que tenderão a induzir a mente da outra pessoa ao estado mental desejado, que, com o tempo, resultará na produção de novas células cerebrais precisas no estabelecimento da cura mental do caráter. Tratando de mudar o caráter de outros, fazem exatamente como se tratasseis no caso de uma doença física. O princípio é o mesmo, porque a desordem nasce de coisas fundamentais similares. Em ambos os casos, lembrai-vos de que tratais da mente. Passemos a considerar a individualidade dinâmica. Vimos aquilo a que ele se assemelhava, vejamos, agora, se podemos assemelhar-nos a ele. Os métodos dados no presente capítulo e o que imediatamente o segue pertencem a esta obra, sem dúvida. Fornecemos uma imagem mental do indivíduo dinâmico e vejamos quais são as qualidades que ele possui, depois aprendamos a desenvolver e cultivar essas qualidades. Nosso indivíduo dinâmico possui um desejo forte. Sabe como querer uma coisa de modo certo. Não pede uma coisa nem suspira por ela, quando quer. Todos pensamos que desejamos as coisas, mas as pessoas, na sua maioria, as desejam de um modo imperfeito. A chama do desejo arde-lhes fracamente, dando-lhes pouca luz ou calor. Uma das primeiras coisas que haveis de notar quando vos encontrardes com certos homens que fazem as coisas no mundo é que eles estão cheios de um desejo intenso, vivo, ardente, forte, faminto, voraz, que os impele a fazer a ação com o maior esforço, que lhes faz exigir as coisas em vez de as pedir simplesmente. Mesmo entre os animais que havemos por fortes e violentos, achamos que esta qualidade de desejo é imperiosa quando mais os impele ao movimento e ação. Por outra parte, achareis uma falta da mesma qualidade entre as espécies de animais que são apanhados e devorados pelos outros. Esta classe de animais de desejo fraco dá-nos a ideia de que são sem vigor e sem espírito. O mesmo se observa entre os homens. Ninguém faz ou consegue alguma coisa, a menos que se não encha de um forte desejo por esta coisa. Se um homem sente fome de realizar certa coisa como ele sente o apetite urgente de se alimentar, fará certamente esforços por satisfazer o tal apetite ou fome. Pensai no que farias por matar a vossa fome. Ora, estes homens sentem o mesmo desejo das coisas como se tivessem fome delas. O desejo é uma forma de fome. O homem que tem maior fome de uma coisa é justamente o que manifesta maior força de desejo e maiores esforços para alcançar essa coisa. Caíram as pessoas no hábito de falar e julgar do desejo como uma qualidade egoísta, baixa, indigna, própria do animal. Elas, porém, só veem um lado da verdade e se iludem pensando que viram toda coisa. Procuram desculpar-se quando falam de altos desejos, aspiração, ambição, ardor, amor e outros muitos termos similares, mas essas coisas são meramente o nosso velho amigo desejo com um novo nome. Dou-vos aqui umas poucas palavras com que designam algumas formas de desejo. Aqui estão: vontade, apetite, precisão, necessidade, exigência, mente, inclinação, tendência, propensão, ânimo, parcialidade, pendor, predileção, disposição, aquiescência, gosto, amor, afeição, deleite, anelo, paixão, solicitude, ansiedade, aflição, cobiça, aspiração, ambição, ânsia, ardor, apetência, fome, sede, veemência, ardimento, etc., etc. Conformidável é a lista. A verdade é que todo sentimento que incita ao homem a qualquer sorte de ação é uma forma de desejo. Sem desejo a ação se anularia. Toda ação é precedida por um desejo inconsciente.
Mesmo aqueles que renunciam ao desejo e que alegam tê-lo vencido absolutamente, respondem a uma forma de desejo mais sutil. Como é isto? Perguntais. Bem, simplesmente porque levam o desejo de não desejarem certas coisas. O desejo está no fundo da renunciação, no fundo de todos os desejos, eis porque eles desejam renunciar. Assim deve ser sempre, pois o desejo é uma lei fundamental da natureza e se manifesta continuamente. O desejo manifesta-se não só no fazer as coisas, mas ainda na abstenção de fazer as mesmas coisas. Deseja um homem fumar e outro não. O desejo está em ambos os casos. Falta de desejo para fazer certa coisa significa simplesmente um desejo de seguir um curso oposto de procedimento e ação. E assim é. O desejo manifesta-se em todas as ações e em todas as abstenções de ação. Nada foi feito, criado ou manifestado sem desejo. Os próprios átomos manifestam desejos em suas combinações. E, assim, todo o universo saiu da operação da lei do desejo e da lei da vontade, fases de uma só lei. O desejo fundamenta toda a vida e fica no centro da própria vida. Quanto maior é a manifestação da vitalidade, maior é a força do desejo. Lembrai-vos, porém, que há desejos sábios e desejos ignorantes. O indivíduo dinâmico aprende a discernir entre os desejos sábios e os desejos ignorantes, entre os bons e os maus, e leva a sua vida em boa harmonia. Examina seus desejos, escolhe os bons e sábios e descarta os maus e ignorantes, depois passa a desenvolver os que elegeu. Como desenvolve nosso indivíduo dinâmico seus desejos, quando o desejo em si mesmo não é uma faculdade mental separada, mas, em vez disso, se manifesta em toda a faculdade. Ele mantém uma imagem mental das coisas que deseja e a força de desejo, e rompendo de seu interior, manifesta uma energia cada vez maior, conforme o estímulo. A força de desejo está na pessoa sempre associada com o poder de vontade, mas carece de um incentivo para entrar em ação, precisa de um estímulo para se manifestar. É uma lei muito conhecida de psicologia, que o desejo flui e se manifesta em resposta a um objeto. Este objeto de desejo é sempre alguma coisa que dá prazer, satisfação ou contentamento ao indivíduo, ou, de outra sorte, que o livrará, de alguma dor, descontentamento, desconforto ou desgosto imediato ou remoto e, algumas vezes, indiretamente, isto é, a satisfação ou a dor podem ser ocasionadas pela satisfação ou dor imediata ou remota, ou por uma pessoa porque a pessoa original se interesse. Quanto mais clara for a imagem do objeto desejado, tanto maior será o grau do desejo manifestado, havendo igualdade nas demais coisas. Uma criança enche-se de descontentamento, deseja alguma coisa, mas não sabe o que deseja. Pensa em um brinquedo e começa a nutrir um desejo mais forte. Depois vê o brinquedo e seu desejo se faz mais intenso. Pode alguém sentir fome em um grau, mas quando vê algum objeto de gosto particular, sua fome torna-se mais intensa. Assim é que, se uma pessoa continua a apresentar ao seu desejo a sugestão e a imagem mental de algum objeto, põe-se-lhe aquele arder com maior força e atividade, e deste modo pode ser cultivado e levado a maior grau. Sabeis que por esta via pode um homem despertar desejos a um ou outro, pela sugestão, apresentando-lhe, em conversação, a imagem mental o objeto, etc. Não aprendemos a nossa custa que só à vista de uma coisa em que não pensávamos, começamos a arder em desejos por ela. O livreiro toca esta fibra do nosso caráter e o mesmo faz o comerciante pelo abarrotamento de suas amostras. Lembrai-vos do que eu vos disse nos capítulos sobre sugestão, acerca dos vendedores de mercadorias, ponto este importante para despertar desejos nos fregueses e igualmente do que vos disse a respeito do anunciante. Esta dieta fundamenta todas as formas de influência sugestiva e se manifesta, todos os dias, em nossas vidas. Se, pois, isto é assim, não vedes que, pela autossugestão, podeis despertar em vós o mesmo grau de desejo que outros despertam em vós e vós em outros. O método triplo, de autossugestão, visualização e desempenho da parte, desperta-vos o desejo. Pela autossugestão criareis em vós o desejo. Dizei a John Smith, parte vossa, quanto lhe deseja isto ou aquilo, quanto aspira a isto ou aquilo, quão forte é a sua ambição por isto ou aquilo. Visualizai o objeto, a coisa desejada,
até que a possais ver clara e perfeitamente. Vede-vos como possuidor dela, ou como tendo alcançado. Conservai convosco esta imagem mental, pois ela levantará a vossa força de desejo. Fazei a ideia de que caminhais de modo certo para a posse do objeto desejado. Cultivai, depois, as ações e o procedimento